Nasce Jesus é o hino que vamos cantar, dando início ao culto nesta manhã. Cantemos. Convido a todos, por favor, vamos nos ajoelhar e vamos orar ao Senhor. Senhor, agradecemos-te pela escola bíblica dominical, agradecemos-te também pelos ensaios que pudemos ter e também as crianças, preparando-se para hoje à noite, o culto de Natal, com participação de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos. Agradecidos também porque anteontem e ontem o Senhor permitiu que os jovens estivessem reunidos aqui na igreja, na escola, participando de um momento tão agradável de comunhão, de atividades, de brincadeiras. Agradecemos a Deus pela união que o Senhor tem permitido entre os jovens, pelos líderes dos jovens, Senhor, que devem ser amados por todos nós, lembrando deles nas nossas orações, irmão Eliseu, irmã Álida, irmão Álvaro, e todos os que têm ajudado, pais têm ajudado, famílias têm ajudado, eles se sentem amados e amparados. Portanto, muito obrigado pelo envolvimento da igreja no cuidado com as crianças, porque se nós não cuidarmos, o mundo atrairá. Obrigado pelo cuidado com os adolescentes, porque se nós não os ampararmos com nossas orações, não aconselharmos, o mundo os enganará. Agradecemos também pelo cuidado com os jovens, Senhor, proporcionando oportunidades para eles estarem em comunhão, porque senão o mundo os iludirá. Ajuda, portanto, Senhor, a igreja a amar
essas vidas nessas fases iniciais da jornada terrena. Tão necessário verem bons exemplos, exemplos dignos, bíblicos, fiéis, para que não façam parte dessa multidão, desse contingente imenso de jovens no mundo, Senhor, tatuados, com piercing, com cabelos pintados de tantas cores extravagantes, quantos deles inclusive enveredando pelo caminho das bebidas, do cigarro, das drogas, da imoralidade. Senhor, quanta opressão, quanta tragédia, quanta desgraça nesse mundo, Senhor. Ajuda, portanto, a igreja a estar apoiando todos os nossos queridos com idades desde a infância até a juventude, e sem se descuidar também dos que têm mais idade, que precisam do apoio. Por isso, obrigado, Deus, pelos irmãos generosos que têm visitado irmãos com necessidades, com idade avançada. Obrigado, Deus, pelas visitas que pudemos fazer também durante a semana, pelas vidas que foram salvas durante a semana. Louvado seja o Senhor. E que todos nós estejamos tão envolvidos na igreja que não sobre tempo para fazer outras atividades que não sejam espirituais. Abençoe, portanto, especialmente agora, quando estamos nos preparando ainda mais para o arrebatamento que tem sido negado por tanta gente incrédula, por tanta gente, o joio no meio do trigo. Senhor, ajuda-nos a estarmos cada dia mais firmados na verdade, na palavra do Senhor, e aguardando o momento quando seremos chamados à Tua presença. Muito obrigado, Deus, por este culto. Pedimos que o Senhor aceite cada participação especial. Te agradecemos pelos visitantes que nos alegram com a presença, e que o Senhor mesmo fale aos nossos corações pela Tua maravilhosa, bendita e eterna palavra. Oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos começar primeiro entregando as Bíblias para os que foram batizados há 2 domingos atrás. Atrás tem o pacto das igrejas batistas. Primeiro é o certificado de batismo que todos os que foram batizados receberam, e atrás tem o pacto. E eu peço que você que já recebeu, leia de vez em quando, porque alguns estão andando esquecidos do que foi prometido, não para mim, não para a igreja, mas para o Senhor. E diz assim, eu lerei, vocês podem acompanhar, por favor. Pacto das igrejas batistas. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, e batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmar solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, o seguinte pacto. Comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no crescimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina, contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propagação do Evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios,
a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo o mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a sermos corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos, exemplares em nossa conduta e sermos diligentes nos trabalhos seculares, evitando a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, a ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estarmos prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, nos comprometemos a, quando sairmos desta localidade para outra, nos unirmos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da Palavra de Deus e o Espírito deste Papa. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Os irmãos concordam com o que está escrito aqui neste pacto, amados irmãos? Por favor, não esqueçam. Vocês que estão aqui e vocês que estão assentados, não esqueçam, porque as pessoas estão esquecendo o que está escrito aqui. Leia de vez em quando para você se lembrar e continuar firme, especialmente nesses tempos de tantos desvios doutrinários. Vamos nos manter firmes à palavra do Senhor. Eu sou o profeta Moisés, e eu escrevi a primeira promessa dada por Deus para a vinda de um Salvador. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Eu sou o profeta Jeremias. Eu anunciei a respeito da família do prometido Salvador. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Jeremias 23:5. Eu sou o profeta Malquias. Eu anunciei teu Salvador Yahvé. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Eu sou o profeta Miqueias. Eu profetizei a respeito do lugar em que nasceria o prometido Salvador. Mas disse eu: ouvi agora, vós, chefes de Jacó, e vós, príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber o direito? Miqueias 3:1. Eu sou Davi. Eu sou Mista. Eu orei a respeito da maneira do Salvador prometido haveria de morrer. Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, traspassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Salmo 22, 16-18. Eu sou o profeta Oséias. Falei de lugar para onde o prometido Salvador teria de ir depois de seu nascimento. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Oséias 11, 1. Eu sou o profeta Isaías. Eu profetizei sobre a vinda do prometido Salvador e também falei porque ele haveria de morrer. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, 5 e 6.
Convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as suas Bíblias para Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 38. Uma passagem natalina, e como estamos na época do Natal, gosto de ler essas passagens, meditar nelas e aprender mais lições nesta bendita palavra do Senhor. E lemos assim, Lucas 1, de 26 a 31. O anúncio do nascimento de Jesus. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho na sua velhice, e este já é o 6º mês para aquela que era estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Para Deus não há impossível. Esta é a mensagem para nós nesta manhã. Impossível é alguma coisa que não pode ser. Impossível é alguma coisa que não pode existir. Impossível é alguma coisa que não pode acontecer. Porém, para Deus, não existe impossível. Como Deus me concede a honra e o privilégio de conviver com os amados irmãos e de saber das lutas, das dificuldades e das cruzes que cada um tem que carregar, vários irmãos que estão aqui nesta manhã estão pedindo ao Senhor algo que não pode acontecer humanamente, que não pode existir naturalmente, sem a intervenção dele. E vamos aprender nesta manhã que para Deus nada é impossível. Em primeiro lugar, é impossível derrotar a Deus. É impossível derrotar os planos de Deus, os alvos de Deus. O que Deus planejou é impossível derrotar. Lemos na Bíblia de várias pessoas que se achavam grandiosas, orgulhosas, arrogantes, que se achavam tão grandes que pensavam que era impossível
alguém derrotá-las. Uma dessas pessoas era o faraó no Egito, quando Deus mandou o seu servo para o Egito para libertar o povo de Israel. Logo vai começar o mês de janeiro e a recomendação para os irmãos, se querem ser bíblicos, janeiro, lendo a Bíblia, começando a ler a Bíblia, e durante todo o ano de 2026, lendo a Bíblia todos os anos. Em janeiro, os irmãos vão ler novamente que Moisés foi mandado para o Egito, e lá chegou, se apresentou diante do todo-poderoso faraó, que achava que era impossível alguém derrotá-lo. Aliás, ele era o rei do maior império do mundo na época, o império mais poderoso. Ele tinha exército, ele tinha tudo, ele se achava o invencível. E eis que se apresenta um pastor de ovelhas lá de Midian e fala: o Senhor diz para ti, faraó, deixa ir o meu povo. A arrogância de faraó é tão grande que ele responde assim: quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Senhor, aqui sou eu faço acontecer. Senhor, aqui sou eu, não vou ouvir esse Senhor e não deixarei ir o povo de Israel. Queridos, amados irmãos, como é bonito de ver como Deus opera, como Deus trabalha. Porque o plano dele pode parecer impossível, até mesmo na sua vida. Pode parecer impossível de acontecer, de existir. Mas se estivermos confiados no Senhor, Ele faz maravilhas. Para Deus, disse o anjo a Maria, não há impossível. Nem Faraó, com a sua prepotência, com a sua arrogância, com a sua altivez, com o seu orgulho, com a sua nação poderosa, ninguém vai poder impedir. Todos nós sabemos como a história termina. Aquele homem prepotente, aquele homem soberbo, quebrantado, humilhado, derrotado, perdeu até mesmo o filho mais velho, perdeu até o seu reino, os seus soldados pereceram no Mar Vermelho, e o povo de Israel indo em direção a Canaã. Não existe impossível para Deus. Não existe faraó neste mundo, não existe reino neste mundo, não existe dificuldade nesse mundo que possa impedir a atuação do poder de Deus. Quando olhamos para um menininho, pastor de ovelhas, indo para um campo de batalha, e um homem que achava que era impossível derrotá-lo, aliás, ele era grande, Golias era grande, era um gigante, era um homem de batalha, era um soldado, ele tinha escudo, ele tinha lança, ele tinha capacete, ele tinha um escudeiro que ia na frente dele, ele tinha confiança de que ninguém podia derrotá-lo, era impossível derrotá-lo. E quando ele olha para um menininho que vem com seu bordãozinho, com a sua roupa surrada de pastor de ovelhas, diz a Bíblia que aquele homem que achava que era impossível derrotá-lo, que ficava afrontando o exército de Israel, mandem um valente para lutar comigo, manda. Soberbo, orgulhoso, é impossível me derrotar, eu sou bom. Deus que não conhece impossível, e que não existe um plano de Deus derrotado, manda para humilhar o soberbo, manda o menino. E nós sabemos como Deus operou naquele momento, naquele campo de batalha. Deus está batalhando por você, queridos. Nós que estamos aqui, Deus está operando, Deus está agindo, Deus agiu em favor de Maria, Deus agiu em favor de Davi, Deus agiu em favor do seu povo de Israel. Deus continua operando, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, continua operando em nosso meio, porque para Ele não existe impossível. Em segundo lugar, a impossibilidade humana é a condição perfeita para o milagre. A impossibilidade humana é a condição perfeita para o milagre.
ou não vai ser milagre. Porque se acontecer naturalmente, não foi milagre, foi algo natural. O milagre não é algo natural, e só existirá um milagre onde não houver condição humana favorável. A impossibilidade humana é a condição perfeita para o milagre. Quantos milagres Deus tem operado em nossos dias, queridos irmãos? Quantas maravilhas Deus operou só este meio em nosso meio. E se você não enxergou nenhuma, peça ao Senhor: opera um milagre agora, desvenda os meus olhos, Senhor, que eu não estou enxergando. Remove as escamas dos meus olhos, porque eu não estou enxergando. Não cesso de agradecer por tantos milagres que Deus operou só neste ano, e continua operando tantas maravilhas. Quando o povo de Israel saiu do Egito e chegou diante do Mar Vermelho, irmãos, não tinha como eles escapar. Não tinha. Diante de si, o Mar Vermelho. Para um lado, montanhas. Para o outro lado, deserto. E atrás de si, o revoltoso Faraó. Humanamente não tinha. Mas Moisés clamou ao Senhor. E Deus operou um milagre, queridos. O mar se abriu e o povo de Israel pôde passar a pé enxuto pelo meio do mar. O que, intentando os egípcios, se afogaram todos, usando a palavra bíblica. Todos pereceram. Tem gente procurando até hoje as rotas dos ginetes Que perda de tempo, não precisa perder tempo com isso. Deus operou o milagre, Deus manifestou o seu poder. Os egípcios armados, soldados foram derrotados, e os escravos, o povo de Israel agora liberto, atravessou a pé enxuto. Era impossível, queridos, e quando há uma impossibilidade diante de você, é hora do milagre acontecer. Senhor, para frente o mar. De um lado o deserto, não tem como correr para lá, do outro montanha, não temos como subir, para trás não podemos voltar. Senhor, está nas tuas. Deus opera. Pare de confiar nas suas capacidades, pare de confiar nos seus méritos, porque mesmo nós não temos nenhum, confia só no Senhor, espera só no Senhor. Depois de atravessarem o Mar Vermelho, depois de caminharem pelo deserto, ao chegarem na terra prometida, encontram uma cidade murada, encontram Jericó fortificada. O que podiam aqueles pobres nômades do deserto fazer para conquistar? Eles haviam passado 40 anos peregrinando no deserto, eles não tinham condições de conquistar aquela cidade. Jericó era intransponível aos olhos humanos, mas para Deus, disse o anjo Gabriel para Maria, não há impossível. Você acha que existe algum impossível diante de você? Então louve ao Senhor, porque é a hora do milagre. Jericó vai ser entregue nas vossas mãos, Josué, e vocês vão apenas confiar em mim. Rodeiem a cidade, eu vou entregar nas vossas mãos. Há 10 anos atrás, Deus nos deu o privilégio de estarmos em Jericó. Está lá o muro caído até hoje. Os irmãos que já foram lá já viram. O muro que foi derrubado pelo Senhor, está lá até hoje para dar testemunho. Confia em mim que eu derrubo esse muro que está impedindo você de avançar. Confia em mim que eu faço milagres. Não existe difícil nem impossível para o Senhor. Entregue agora o impossível que você sente, entregue na mão do Senhor e deixe na mão do Senhor. Sabe por que muitas vezes Deus não opera o milagre? A gente entrega, aí pega de volta. Entreguei para o Senhor. Mas como será que Deus vai agir? Como será que eu posso ajudar? Aí Deus não vai operar. Entrega na mão do Senhor e deixa. Entrega na mão do Senhor e confia. Ele é que abre o Mar Vermelho. Ele é que derruba os muros de Jericó. Ele que faz a vitória chegar até os nossos pés.
uma irmã que morava em Piraquara, não era irmã da igreja aqui, mas ela tinha os filhos aqui na escola conosco e mudou-se para os Estados Unidos. E uma vez por mês, pelo menos, ela liga, gosta muito da escola e sente saudades de os filhos estarem aqui. E falamos sempre. E na sexta-feira ela entrou em contato conosco. E aí eu dizendo que estamos sempre orando por ela, o esposo e os filhos que estão lá. E ela perguntou: e como está o trabalho? Falei: Deus tem feito maravilhas em nosso vida. Há cerca de um mês atrás, ouvimos de um senhor que está internado há 4 anos no Hospital de Clínicas. Fomos visitá-lo, conhecemos a esposa, conhecemos a filhinha. A esposa e a filhinha já vieram ao culto, e no primeiro domingo que vieram, ela já entendeu a palavra do Senhor, já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E fui comentando com a irmã Halley lá nos Estados Unidos. Aí eu mencionei, o nome da pessoa é Frederico, o nome da irmã é Luciana Isabel. Ela falou: meu Deus, eu conheço a Luciana, eu trabalhei com ela há anos atrás. A Luciana casada com o Frederico, eu conheço ela. Pastor, passe o contato da Luciana, porque eu quero conversar com ela. Irmãos, você pode achar que isso é uma coisa comum, mas para mim não é. Como que uma pessoa que morava em Piraquara conhece uma pessoa que morava em Mandaçaia? Agora essa senhora morando nos Estados Unidos conhece a pessoa, trabalhou com a pessoa que está necessitada de apoio, de encorajamento, com bilhões de pessoas no mundo. Irmãos, isso para mim é um milagre de Deus. Passei o número da irmã Luciana, claro, eu pedi permissão primeiro, que eu não dou o número sem pedir autorização. Passei, a irmã Luciana falou: pastor, eu conheço a Halley. Ela é uma pessoa maravilhosa, vai ser uma bênção conversar com ela. Passei o número para a Halley já mandou mensagens, ela manda para mim a mensagem. Irmãos, que incentivo, que encorajamento. Aí eu peço um milagre, isso foi um milagre, eu peço um milagre de nós, que Deus opere em nós o despertamento também, para estarmos aqui do lado e poder ajudar. Ela está lá longe e já está interessada em ajudar. E nós que estamos aqui perto, que Deus opere um milagre e retire a frieza do nosso coração, a indiferença do nosso coração. Que se fôssemos nós 4 anos no Hospital de Clínicas, íamos gostar que alguém se interessasse em nos visitar, em orar por nós e nos ajudar e nos socorrer nas nossas necessidades. Para mim, eu vejo isso como um milagre de Deus. Não é coincidência. Como uma pessoa de uma cidade morava aqui em Piraquara e a outra em Campina Grande, e agora uma lá longe, como é que se conhecem? E a irmã Halley e a irmã Luciana, os irmãos podem até conversar com ela à noite. A alegria dela de saber que alguém tão longe está interessado e mandando mensagens. Irmã Halley mandou mensagem: armadura de Deus. Luciana, revista-se da armadura de Deus, porque a batalha não é fácil. Milagres. Deus opera quando não há possibilidade humana. A impossibilidade humana é a condição perfeita para a atuação do milagre. E em último lugar, queridos irmãos, é impossível para os homens se salvar. É impossível para os homens se salvar. Está escrito isso na Bíblia. E sabe quem falou isso? O próprio Salvador. Os discípulos chegaram para o Senhor Jesus Cristo e falou: quem então pode se salvar? A resposta foi, vamos para Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19, versículos 25 e 26. É impossível para os homens ser salvos. Diz a palavra do Senhor. Mateus 19, versículos 25 e 26. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isto é impossível,
mas para Deus tudo é possível. Nós que já somos salvos, não foi pelo nosso merecimento, não foi pelo nosso esforço, não foi por sermos bonzinhos, corretos, íntegros, verdadeiros, honestos, não, foi só pela misericórdia de Deus. Homem nenhum consegue se salvar pelo seu próprio esforço, homem nenhum. Pode ser uma pessoa cheia de virtudes, a Bíblia fala de pessoas assim. Chegou um jovem para o Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz, era um jovem de virtudes. Alguns dos evangelhos diz, era um mancebo de qualidade. Era um mancebo de qualidade, homem de virtudes, como creio todos aqui são, mas isso não salva ninguém. É impossível para os homens se salvar. Aquele jovem chegou para o Senhor Jesus Cristo e perguntou: bom mestre, que hei de fazer para me salvar, para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus falou: vai, guarda os mandamentos. Ele falou: desde a minha mocidade, desde a minha meninice eu faço isso. Eu guardo os mandamentos, mas isso não salva ninguém. Você aqui tem guardado os mandamentos? Você tem ido na igreja? Talvez seus pais te conduziram para a igreja desde pequeno. Foi o que aconteceu comigo, com meu irmão Daniel, com minha irmã Sandra. Nosso pai era pastor. Eles nos levavam para a igreja. Nós nascemos e crescemos dentro da igreja, mas ainda assim éramos pecadores. Você pode ter crescido dentro da igreja, conhecido os mandamentos, mas não é salvo, porque aos homens é impossível ser salvo. Você pode ser um jovem de qualidade, você pode ser uma pessoa de muito valor, que conhece a Bíblia, recita versículos de cor, mas isso não salva ninguém. Talvez você faça até muitas boas obras, e é bom que faça, é importante fazer, mas isso também não salva ninguém. A Bíblia diz em Efésios 2, 8 e 9: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Queridos, no inferno vai ter tanta gente que praticou tantas boas obras, mas não é salvo, porque só Jesus pode salvar. Em Atos capítulo 4, versículo 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu também nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Homem algum consegue se salvar, por mais religioso que possa ser, por mais conhecedor da Bíblia que possa ser, não consegue se salvar. Aos homens é isto impossível, disse o Senhor. Por mais bondoso, generoso que você seja, não consegue se salvar pelas boas obras. É só através do Senhor Jesus Cristo. Como Ele mesmo disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há 2 semanas atrás, a irmã Lourdes mandou uma mensagem pedindo para orar por um senhor, amigo dela, do irmão Oscar, já por mais de 20 anos, e que está bastante enfermo, fazendo quimioterapia, e deu certo de na sexta-feira, quinta ou sexta, não lembro agora, acho que foi quinta-feira, irmã Lourdes e eu irmos até, foi sexta-feira, irmos até lá, do lado da chácara onde o irmão Arvido morava, bem do lado da chácara. Quando chegamos lá, já antes de sairmos de casa, da casa da irmã Lourdes, o irmão Oscar falou assim, chorando: eu não consigo mais ir, não consigo mais ir, do jeito que eu vejo o meu amigo, eu não consigo mais ir. Como sempre fazemos, entramos no carro, a irmã Lourdes e eu oramos e fomos até lá. Ao chegar lá, encontramos seu Laudelino numa situação muito difícil, deitado de bruços e um volume enorme entre as nádegas e as costas. Eu pensei colocar alguma coisa aqui, alguma coisa para talvez ajudar a diminuir a dor enorme.
Ele de bruços, não consegue se mexer. A esposa magrinha, chorando. Deus nos permitiu levar a palavra do Senhor, irmã Lourdes testemunhando lá também. E na hora do apelo, seu Laudelino, Dona Alda, vocês aceitam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas? Aquele homem que não conseguia se mexer, queridos, que não conseguia nem mais falar, ele falou com uma convicção maravilhosa. Ele falou: eu aceito, eu aceito. Dona Alda, eu aceito. Eu peço que os irmãos incluam mais esses dois nomes nas vossas orações. Agora, irmão Laudelino e irmã Alda. Além de toda a dificuldade que estão passando, e da filha fez uma cirurgia nos olhos e houve a rejeição e ela não está enxergando nada, precisou voltar para o hospital para algum tratamento. Deus está operando milagres, queridos, e o maior milagre é crer no Senhor. O maior milagre é aceitar a salvação que o Senhor Jesus concede a todas as pessoas. E eu espero que Deus não coloque você numa cama para dar só então você lembrar que existe um Deus. Nosso pai contava de um homem que não queria saber nada de Deus, só pensava nas coisas terrenas. Um dia Deus o colocou na cama, de cabeça, de olhos para cima, de rosto para cima. Aí ele lembrou que existe um Deus. Deus precisou colocar aquele homem numa cama para ele se lembrar que existe um Deus. Esta é a realidade de alguém aqui nesta manhã. Todos aqui temos a oportunidade de receber esse milagre. Maria, para Deus nada é impossível. Deus pode operar na sua vida e Ele quer que você receba a salvação que Ele concede. O Dr. Jorge conhece nosso amado irmão Laudelino. Não há mais o que fazer. Começou com uma simples dor no nervo ciático. Talvez você entrou aqui com alguma dorzinha hoje. Não sabe o que vai acontecer amanhã. Por favor, não brinque com a sua vida eterna. Não brinque com a salvação. Não despreze a salvação. O Senhor Jesus deu o melhor para nós. Ele deu a sua vida. E Ele não quer presente de prata, de ouro, de pedras preciosas. Ele quer o seu coração. Ele quer apenas um lugar no seu coração. E só você pode decidir aceitá-lo ou rejeitar. O faraó recusou. O Golias o desprezou. Zombou do Deus dos exércitos. E todos nós sabemos o resultado que foi. Raabe morava em Jericó. E foi ela e sua família que foram salvas. Por quê? Porque deram lugar para o Deus dos céus. Todo o restante de Jericó sucumbiu. Todos. Menos Raabe. E ela era pecadora. E ela era meretriz. Mas Deus não olha para a condição pregressa da pessoa. Deus não olha como era a sua vida no passado. Deus olha daqui para frente. Quer aceitar a salvação? Faça como Raabe. Raabe e sua família foram salvos porque creram no Senhor. E só estará no céu um dia quem crer no Senhor. Ore pelo irmão Laudelino. Ele sabe que não tem muito tempo sobre a terra. E a irmã Alda já sabe que terá dias difíceis pela vida. E que eles sintam em nós o amor e a compaixão. Passou uma coisa pela minha cabeça. Quando ele falecer, vai ser difícil ajeitar até no caixão, porque ele precisa ficar de bruços o tempo todo, porque nas costas tem um volume enorme de livros. Mas a alma está salva, e é isso que importa. E quando cessar a sua luta aqui, ele vai para o lar celestial, onde irão todos os que permitiram um milagre de Deus acontecer. É impossível você se salvar.
É impossível eu me salvar. Se não fosse por Jesus, eu estaria perdido hoje eternamente, todos nós, toda a humanidade. Mas ninguém precisa se perder, porque Ele veio para salvar a todos. E nós vamos terminar com João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por favor, todos abaixando as suas cabeças. Você crê que o Senhor Jesus é o seu Salvador? Se sim, levante a sua mão onde você está. Você que não entregou a sua vida a Ele, levante a sua mão. Eu venho orando para que algumas pessoas tomem essa decisão sem se demorar. Deus tem operado grandes coisas na escola. Quantas vidas foram salvas nesse final de ano? Levante a sua mão onde você está e Deus vai abençoar. Deus abençoe esta vida. Há mais alguém? Se houver mais alguém, levante a sua mão e nós vamos orar em seu nome. Há mais alguém? Deixe o Senhor operar mais um milagre na sua vida, salvando da perdição eterna. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus e Pai, porque o Senhor tem salvado almas preciosas, vidas que alguns estão sofrendo, como o irmão Laudelino, sofrendo terríveis dores, dificuldades, desconforto, não pode se deitar de costas, nem ficar de lado, imóvel, de bruço, de dia e de noite. Mas agora ele está salvo. Isso traz conforto ao coração dele, da esposa, a irmã Alda, que também entregou-se ao Senhor, e a todos nós, que no momento que ele partir, estará para sempre com o Senhor. Obrigado porque para o Senhor não existe difícil nem impossível. Obrigado porque o Senhor operou maravilhas desde o início do mundo, na criação do universo. O Senhor operou maravilhas no povo de Israel, libertando-os com teu forte braço, com a tua mão estendida, conduzindo-os pelo meio do mar, atravessando o terrível e grande deserto, introduzindo-os na terra de Canaã de uma maneira tão poderosa. Mesmo eles sendo tão rebeldes, o Senhor continua com o teu plano perfeito e imutável e tem sustentado aquele povo, porque o Senhor tem um plano para eles, como tem um plano para cada um de nós também. Então permita, Senhor, que mais pessoas possam compreender que só o Senhor Jesus pode salvar e que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Enquanto o Senhor permitir a igreja estar aqui, possamos ter amor no coração e orar pela salvação dos perdidos e amparar os que estão necessitados de socorro e de amparo. Pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus e salve.
Agradecemos-te, Senhor, por este culto que pudemos prestar ao Senhor. E queremos dizer, é muito bom estarmos aqui, Senhor. É tão bom estar aqui que é difícil até de entender aquelas pessoas que não sentem prazer de ir ao culto no domingo de manhã ou no domingo à noite. Oh Deus, ajude estas pessoas a entenderem quanto perdem de estarem longe da Tua palavra. Algumas pessoas gostariam de estar aqui, como o irmão Frederico, lá no Hospital de Clínicas, como o irmão Laudelino, lá na chácara em Campina Grande do Sul. Se eles tivessem oportunidade, estariam aqui. E talvez eles não compreendessem porque algumas pessoas saudáveis, com tantas bênçãos, não sentem este mesmo prazer. Obrigado pelos meus amados e queridos irmãos que entendem isso. Obrigado pelos meus amados e queridos irmãos que valorizam isto, Senhor. Há lugares no mundo onde não há liberdade religiosa. Ao contrário, irmãos nossos estão sendo executados, perseguidos. Neste momento que estamos aqui com tanta liberdade, irmãos nossos estão presos por amor ao Evangelho. Portanto, nos ajude, Senhor, e opera um milagre em nós, para que possamos todos compreender e aprumarmos a nossa vida, Senhor, e pararmos de levar com indiferença, com insensatez, com irresponsabilidade. Hoje se vive no Brasil um evangelho confortável, se dá eu vou, se não dá não vou. E desprezam os cultos, e desprezam a palavra do Senhor, e as dificuldades o Senhor manda para o nosso despertamento. Ajude, Senhor, toda a igreja a estar procurando mais e mais obedecer e servir ao Senhor, com todo amor, com todo compromisso, sendo sal de verdade, não insípido, Senhor, sendo luz, não uma luz opaca, não uma luz que não brilha, mas uma luz que possa fazer a diferença neste mundo tenebroso em que vivemos. Pedimos de coração, leve em paz os meus amados e queridos irmãos, traz-nos à noite para o culto de Natal com a participação de crianças, jovens, adolescentes, adultos, que seja um tempo precioso de adoração e de louvor ao Senhor. E todos nós possamos também levar um abraço para a irmã Luciana, Senhor, que por tantos anos está com o marido internado no hospital. E a filhinha que não sabe o que é um abraço do papai, possa encontrar aqui o abraço dos irmãos, o carinho dos irmãos, a generosidade dos irmãos. Isso poderá fazer a diferença na vida daquela pequena menina, sem irmãozinhos, sem uma família em casa para ajudá-la. Precisa de cada um de nós, como instrumentos do Senhor, como servos do Senhor, para levar ânimo, coragem, incentivo, palavras de amor e de bondade aos corações necessitados. Pedimos isto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vão em paz, se sirvam com alegria e até a noite, amados e queridos irmãos. E esperem os milagres, porque Deus opera. Nada é impossível para o Senhor.